Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Há umas 3 ou 4 lições atrás, uns 3 ou 4 vídeos atrás, nós entramos no estudo dos comandos do VBA propriamente ditos. Já vimos sobre variáveis, já vimos sobre operadores e já vimos sobre estruturas de teste condicionais, que foi a lição anterior. Nesta lição nós vamos ver as estruturas e laços de repetição no VBA. Essas estruturas são usadas quando você tem que repetir um determinado conjunto de comandos, um ou mais comandos, um número específico de vezes, ou até que uma variável atinja um determinado valor, ou até que uma condição se torne verdadeira ou falsa. Para isso que existem as estruturas de laço e repetição que nós vamos aprender a usar nesta lição. Tá? Vamos ver novamente através vamos ver a sintaxe, como é que é a lógica de cada uma dessas estruturas, e depois vamos ver um exemplo prático simples de uso lá dentro do próprio VBA, ok? Em determinadas situações, estruturas de repetição. Em determinadas situações, precisamos repetir um ou mais comandos, um número específico de vezes, ou até que uma determinada condição, um determinado teste torne-se verdadeiro ou falso. Por exemplo, pode ser que haja necessidade de percorrer todas as linhas de dados de uma planilha, até que a última linha com dados seja alcançada. Para isso, utilizamos as chamadas estruturas de repetição ou laços de controle. Vocês vão encontrar esses dois termos na literatura em geral. A partir de agora, aprenderemos as estruturas de repetição disponíveis no VBA. E aqui eu coloco um aviso importante, porque é a metodologia que nós estamos utilizando nas lições desse módulo. Nós criamos aquela macro teste lá quando vimos a lição sobre variáveis. Mostrei para vocês como acessar o código dessa macro. E o que nós estamos fazendo? A cada exemplo a gente apaga o conteúdo que tem dentro da macro teste, os comandos que estão dentro dela, e substituo pelos comandos do exemplo que eu quero mostrar para vocês. E aí executo pressionando F5. Apenas uma maneira da gente poder não ficar só falando dos comandos aqui, poder testar eles para que vocês vejam os comandos funcionando na prática. Então vamos continuar com essa metodologia, usando a nossa macro teste. Lá na parte prática, eu vou entrar no editor de código VBA. A cada novo exemplo, vou apagar o conteúdo, os comandos que estão dentro da macro, que é o que está entre submacro e end-sub, né? O submacro teste eu mantenho, o end-sub eu mantenho, os comandos que estão no meio eu apago e substituo pelos comandos do exemplo que eu quero mostrar para vocês. Feito isso, eu pressiono F5 e executo a macro. A mesma coisa que nós estivemos fazendo nas lições anteriores. Quais os comandos que nós vamos aprender a utilizar nessa lição? Deixa ele só trocar o slide aqui. São essas 5, na verdade são 3 comandos e com 2 dos comandos tem 2 variações. Aí vai dar 5 variações diferentes. Primeiro é a estrutura for next, que é uma estrutura que tem em qualquer linguagem de programação. Se você tiver algum conhecido com mais idade que trabalhou lá com o Natural Adabas, da época do MyFrame, eram os computadores de grande porte lá na década de 70, vai ver que lá nessa linguagem tem um comando for next.
Se trabalhou com Fortran, Pascal, Delphi, Visual Basic, VBNet, enfim, não tem linguagem de programação que não tenha um comando for next. Nós vamos aprender a lógica dele, como utilizar. Depois o comando do while. O comando do while tem duas variações, né? Ele tem uma que a condição é testada no início, e aí os comandos são executados, e tem outra que a condição só é testada no final, tá? Nós vamos ver que diferença tem entre essas duas estruturas, a lógica dessas duas estruturas. E a estrutura do until, a mesma coisa. Tem uma que a condição é testada bem no início, aí vem os comandos, daí encerra com um loop. E tem outra que a condição, o teste é feito no final, tá bom? Muito bem, vamos então lá para o nosso material de apoio, descrevendo a lógica desses comandos, dessas estruturas de repetição, e a cada um deles fazendo alguns exemplos para ir ilustrando, para que vocês entendam bem como é a lógica de cada um e como utilizar cada um deles. Vamos praticar, estudar e praticar um pouco. Muito bem, primeira estrutura que nós vamos aprender a utilizar é a estrutura for next. Quando é que eu uso for next? Qual é a lógica do for next? Ela é usada para repetir um ou mais comandos, posso ter vários comandos dentro de um for next, um número determinado de vezes, né? Esse número determinado é definido por essa variável contador. Ela tem um início, um valor inicial, por exemplo 1, até o valor final, pode ser 10, 100, 200, 20, 5.000, né? Então eu dou um valor inicial, valor final e o incremento, ou seja, por exemplo, a variável inicia com 1 até 5. Ele inicia com 1, aí executa os comandos aqui, tá? E o incremento é 1. Então executou os comandos. De 1 até 5, aí o VBA chegou no final, 5 não, está em 1. Então ele incrementa mais 1. O contador vai para 2. Executa os comandos novamente. Volta aqui, já chegou no fim que é 5? Não. Então incrementa mais 1, vai para 3. E assim ele vai até a variável contador atingir o valor final. Daí quando atinge o valor final ele executa os comandos e vai para o comando depois do next. Utilizamos essa estrutura quando já sabemos o número de vezes que uma determinada seção de código deve ser repetida ou quando o número de repetições é baseado no valor de uma variável. Nesse tipo de estrutura, normalmente utilizamos uma variável como contador, variável de controle, né? Esse contador varia de um valor inicial até um valor final, fazendo um incremento no contador. Esse incremento pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, conforme a lógica necessária para o programa. A cada passagem do laço, o valor da variável contador é aumentada do valor atual mais o incremento. O formato geral dessa estrutura é o seguinte: for, aí a variável, né, que eu quero, igual ao valor inicial, to, é a palavra fixa no to, né, que significa até em inglês, o valor final e qual o incremento que eu quero fazer a cada passagem do laço. No início, a variável contador tem o valor definido, igual valor inicial define o valor dela. Em cada passagem do laço, a variável contador é incrementada pelo valor definido em incremento. Caso não seja definido o incremento, vai ser utilizado o padrão, que é aumentar de 1 em 1 a cada passagem do laço. Esse exemplo aqui, ó, dimension x, y, declaro três variáveis, né? Não declarei o tipo, poderia ter declarado como integer ou double. Atribuo o valor 10 para x e 0 para a soma. E aqui eu vou fazer um laço, ó, variando o i, que é a minha variável de controle, vai variar de 1 até x, ou seja, vai variar de 1 até 10. E a cada passagem do laço eu faço a variável soma igual ao valor que ela tinha anteriormente, mais o valor de i. Na verdade, o que faz isso aqui? Vai fazer a soma dos 10 primeiros números maiores do que 0. Vamos ver se ele realmente faz isso e depois vamos esmiuçar um pouco mais essa lógica aqui. Agora que entra aquela parte da gente usar a macro teste, né? Que eu já mostrei bastante como é que se usa nos exemplos anteriores. E vamos continuar usando. Vamos lá para a nossa planilha, que é aquela módulo. Eu até estou com o editor aberto, vou fechar ele aqui. E vamos lá para a planilha módulo 5.
exemplos básicos do VBA. Aquela planilha que você já baixou lá na lição de variáveis. Como é que faz para acessar o editor de código VBA? Alt F11, né? Aí aqui tem que vir na planilha módulo 5 exemplos básicos do VBA. E dentro da planilha, dentro do módulo 1, é que nós criamos a nossa macro teste. Então aqui apaga o que tinha, deixa o submacro e o end sub. Apaga o que tinha antes, né? Deixa só isso aí e coloca o nosso novo exemplo. Então vamos lá. Dimension x, y, vírgula, soma, eu vou definir como inteiro, tá? Res integer. Eu gosto sempre de definir o tipo das variáveis, não é obrigatório, tá? Atribuo o valor 10 para o x e soma igual a 0. E agora eu vou usar o laço for. Então, chegou aqui, o que acontece? Ele tem x igual a 10 e o i igual, e a soma igual a 0. Daí ele começa com a variável de controle i igual a 1 até quanto que ele vai variar? 10, porque eu atribuí 10 para x. Então esse laço vai ser repetido quantas vezes? 10 vezes. I igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, i igual a 4, até o i chegar em 10. Ele só vai parar de repetir o que está dentro do laço quando o i chegar em 10, que é o valor máximo. Como eu não defini o incremento aqui, qual é o incremento que ele usa? O padrão, que é 1. Então, na primeira passagem do laço, ele vem aqui, i igual a 1, soma igual a soma, que era 0, mais 1. Então, a variável soma na primeira passagem do laço vai ser igual a 1. Aí, ele vem e volta aqui. E incrementa a primeira passagem, o i era 1, na segunda ele vai ser 2. Então, i igual a 2 até 10. Aí, na segunda passagem, o i vai ser 2. A soma é igual a soma, que agora já está valendo 1 mais 2, vai ser 3. E assim sucessivamente para as 10 passagens do laço. Qual é o efeito prático disso aqui? No final, a variável soma vai ter a soma dos números, dos 10 primeiros números inteiros, do 1 até o 10. E aí eu uso um message box para exibir o valor dessa variável no final. Lembrando que o que está entre aspas é o texto fixo que ele vai mostrar. Vou até ter aqui o valor da soma dos 10 primeiros números inteiros, tá? E aí tem o e-comercial e aqui ele vai exibir o valor da variável soma. Lembrando que antes do e e depois do e tem que ter um espaço em branco. Vamos executar essa macro para ver se ele vai fazer a soma correta? Executei, é só pressionar F5, né? O valor da soma dos 10 primeiros números inteiros igual a 55. E se vocês fizerem 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, vão obter realmente 55. Vamos ver, esmiuçar um pouquinho mais a lógica desse laço for, embora ela seja bem simples. Aqui eu fiz uma tabelinha para ilustrar o funcionamento do laço for. Na primeira etapa, o valor de i igual a 1, soma é igual ao valor que ela tinha antes, que era 0 mais 1. Soma igual a 1. Na segunda passagem do laço, e por que tem uma segunda passagem, uma terceira? Porque ele só vai parar de repetir o laço quando a variável de controle aqui atingir o valor final, que no caso é 10. Então ele vai repetir esse laço 10 vezes. I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, até o i chegar no valor 10. E a cada passagem ele aumenta o valor do i do incremento, que é 1. 1, na segunda 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. E a soma ele vai somando o que tinha antes na soma mais o valor do i. 0 mais 1. Na segunda passagem, aí já era 1. 1 mais 2, que é o valor do i, 3. Na terceira passagem, 3, que era o valor anterior, mais 3, que é o valor do i. Na quarta passagem, 6, que era o valor anterior, mais 4, que é o valor do i, assim até chegar no i igual a 10, que vai dar o 55, que é o resultado da soma dos 10 primeiros números inteiros. Então vejam que tem uma lógica bem definida, né? Ele varia do valor inicial até o final e vai repetindo. Quando atingir o valor final, o 10, aí ele sai fora do laço e usa o comando MessageBox para mostrar os resultados. Já reforço aqui para vocês que um dos erros mais comuns é esquecer o next.
você abre o laço, vou lá para o VBA, para não ficar dando aquela mensagem ali, abre o laço, faz o que tem que fazer e esquece do next. Vou apagar o next aqui e tentar executar. Vai dar um erro, ó, erro de compilação, for say next. Então, uma dica que eu dou para vocês, depois que deu o erro, tem que clicar no quadradinho, né? Senão ele não deixa alterar. Uma das dicas que eu dou para vocês é abrir um for, antes de colocar os comandos dentro, já coloca um next para não esquecer, porque às vezes num programa grande, um monte de linha de código, pode ter aqui dezenas de comandos para serem executados dentro do for next. Então, abrir um for, já coloca o next para não esquecer, tá bom? Bom, vimos o nosso primeiro exemplo do for next. Eu acho que a lógica é bem fácil de entender, não tem maiores complicações. Vamos ver mais um exemplo só para fixar. O que ele propõe aqui, ó? Utilizar um valor de incremento diferente de 1. Por exemplo, obter a soma somente dos números ímpares menores do que 10. Para obter a soma dos números ímpares, na primeira passagem, o i igual a 1. Então, ele teria que pular do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7, do 7 para o 9. Ou seja, ele teria que ir, ao invés de ir de 1 em 1, ele teria que ir de 2 em 2. Nesse caso, bastaria colocar aqui o incremento igual a 2. Como eu não coloquei o incremento no exemplo anterior, ele foi de 1 em 1. Ó. Não tem incremento definido, ele vai de 1 em 1. I igual a 1, I igual a 2, 3, assim. Agora eu quero colocar o incremento, então como é que eu faço isso? É só usar essa expressão aqui, step, que seria passo, né? Então venho no meu código aqui, for i variando de 1 até x, e digo para ele que o passo é para ele ir de 2 em 2. Então na primeira passagem do laço i vale 1, na segunda, ao invés do i valer 2, ele vai ir 3, porque ele vai incrementar de 2. 1, 3, 5, 7. E agora eu vou ter a soma dos números ímpares menores do que 10. Ímpares menores do que 10. Lembrando que o texto que eu coloco aqui, entre aspas, é qualquer coisa que eu quiser. Se eu quisesse colocar aqui José da Silva, tem nada a ver com a lógica, nem nada. É apenas um texto para ilustrar o que está sendo exibido pela mensagem, ok? Então, nesse caso, na primeira passagem do laço i seria igual a 1. A soma seria soma igual a 0 mais 1, 1. Na segunda passagem, ao invés de pular para 2, ele pularia para 3. Aí ele viria aqui, soma igual, o que era antes 1 mais 3, iria para 4. Enfim, ele vai pulando de 2 em 2 até chegar em 10. O resultado prático é que eu vou ter a soma dos números ímpares menores do que 10. Vamos ver se ele vai funcionar, é só pressionar um F5. Aí, 25, que é a soma de 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Dá exatamente o 25. Soma dos números ímpares menores do que 10. Ok, pessoal? Acho que esses dois exemplos foi bem tranquilo para entender a estrutura for next. Não tem muito segredo, né? Pode ou não usar o incremento, e se não usar o incremento, vai ser usado o padrão, que é ir de 1 em 1. Em vários exemplos nos próximos módulos, nós vamos utilizar a estrutura for next. Muito bem, vamos então para a nossa próxima estrutura, que é a estrutura do while condição no início. Vamos entender o que é o do while e fazer alguns comentários e depois, é claro, um exemplo prático. Vamos lá então. Essa próxima estrutura do loop, que é o do while, né? Ele chama de do loop genericamente, pode ser um do while ou um do until, com teste no início ou com teste no final. Com isso nós temos 4 situações distintas: do while com teste no início, do while com teste no final, do until com teste no início e do until com teste no final. Vamos entender então a lógica dessas 4 situações diferentes. Vamos começar pela estrutura do while condição. Como é que funciona essa estrutura? Tem aqui, ó, do while, eu faço uma condição, um teste, tá? Quando a condição for verdadeira, estou fazendo o teste aqui, os comandos dentro do laço vão ser executados, tá? Quando a condição se torna falsa, o primeiro comando após o laço é que vai ser executado.
Então ele vem aqui e faz um teste. Tá, beleza. Aí tem comando 1, comando 2, executa todos os comandos, chegou no final, ele volta aqui em cima e refaz o teste. Se o teste for verdadeiro, ele executa novamente os comandos. Chega no final, volta lá em cima e faz o teste. Enquanto o teste for verdadeiro, ele continua executando esses comandos. Então não fica difícil de concluir que o quê? Isso que eu coloquei aqui no importante, ó. Até vou dar um destaque para isso aqui. O código dentro do laço deve ser capaz de alterar a condição, as variáveis do teste, para que essa se torne falsa em algum momento. Pois caso contrário, se a condição nunca for falsa, os comandos dentro do laço vão ficar sendo executados infinitamente ou até o computador travar por falta de memória ou por ter ocupado todo o processamento e ele tranca simplesmente o Windows. Então, esses comandos dentro do laço, eles têm que ter condição de, em algum momento, tornar a condição falsa. Quando a condição se torna falsa, ele vem aqui, testou, é falso, aí ele não executa e pula para o final do laço. Se na primeira vez que ele vier aqui a condição já for falsa, ele nem executa os comandos. Ele já pula para o final do laço. Esse laço, tipicamente, ele é usado, por exemplo, para percorrer todos os registros de uma tabela lá do Access ou todas as linhas de dados de uma planilha do Excel. E aí você vai indo. E o que é a condição? A condição é para ver se já chegou no final da planilha. Essa que é a condição. Então ele testa lá, tem uma variável, alguma coisa de controle. Chegou no final? Não chegou, então executa os comandos que estão aqui. Só que os comandos, eles têm que alterar essa condição para que em algum momento ela se torne falsa. Porque senão, nunca vai se tornar falsa e aqui vai ficar executando 1, 2, 3, 1000, 10.000, 1 milhão de vezes até travar o computador. Então, faz o teste no início. Se o teste for verdadeiro, executa os comandos. Volta para o início, testa novamente. Enquanto for verdadeiro, fica executando os comandos. Quando for falso, não executa os comandos e pula para o primeiro comando depois do loop. Tá? Vamos ver um exemplo lá na nossa macro teste. Vamos usar esse código aqui. Vou explicando ele para vocês linha por linha. Vou lá na minha macro teste, apago o que tinha antes, sempre deixando o sub, macro e o end sub. Aqui, começo declarando 3 variáveis, x, contador e soma. Atribuo para x o valor 10, para contador o valor 1 e para soma o valor 0. Agora eu vou vir bem no início e vou testar. Até vou deixar uma linha em branco aqui, ó, para ficar mais fácil de ler o código. No início eu venho, contador menor ou igual a x. Contador vale 1, na primeira passagem, né? É menor ou igual a 10? É. Então a condição é verdadeira. Se é verdadeira, executa o que está aqui dentro. Pega o valor que tinha na variável soma, na primeira passagem é 0, e soma com o valor de contador. E aqui que vem a linha importante, ó. Aqui eu incremento o valor de contador de mais 1. Então na primeira passagem ele era 1, aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Se eu não fizer isso, nunca o contador vai ser menor ou igual a 10, nunca isso aqui vai se tornar falso e isso aqui vai ficar executando até travar o computador. Então, dentro dos comandos do while, tem que ter algum comando que vai modificando essa variável de controle para que em algum momento isso aqui se torne falso. Porque se isso aqui nunca se tornar falso, ele vai executar até travar o computador. Esse é um dos chamados erros lógicos que a gente mais encontra por aí. O programa está travando, a pessoa não sabe por quê. Aí o que eu faço? Eu começo a analisar os laços do while para ver se não tem algum deles em que a pessoa esqueceu de colocar aqui algum comando para tornar em algum momento o teste falso. Então ele vem na primeira passagem, contador vale 1, aí ele vem, faz a soma e aumenta o contador para 2. Na segunda passagem ele vem aqui e testa. 2 é menor ou igual a 10? Sim, é menor ou igual a 10. Aí ele continua, soma novamente e aumenta de 2 para 3. E aí ele vai indo, até que o contador atinja o valor
11. Quando ele atingir o valor 11, ele vai vir aqui e vai testar. 11 é menor que ou igual a 10? Não, não é menor. 11 é maior. A condição se torna falsa, o teste se torna falso, e aí ele vai para a primeira linha depois do loop. O loop é o comando que encerra o do while. Tá? Se eu não colocasse essa linha aqui para alterar o valor de contador e, consequentemente, em determinado momento tornar isso falso, ele ia executar isso aqui até travar. Esse comando aqui faz exatamente a mesma coisa, o resultado final, do que o for nest anterior, ou seja, ele faz a soma dos 10 primeiros números inteiros, que nós já vimos que é 55. Vamos ver se dá certo? Vamos executar aqui. Valor da soma, 55. Vejam que eu chego ao mesmo resultado de um for nest, só que utilizando uma estrutura diferente. Você pode perguntar, Júlio, mas por que duas estruturas para a mesma coisa? Não é duas estruturas para a mesma coisa. Aqui eu resolvi o mesmo problema usando duas estruturas diferentes, mas cada uma tem uma função específica. O for next é quando você já sabe de antemão o número de vezes que você quer executar determinado conjunto de comandos. Para o contador lá variando de 1 até 100, de 1 até 10, ou de 1 até o valor que está numa célula de uma planilha. O do while você quer que os comandos sejam executados até que esse teste aqui do início seja verdadeiro. E os comandos só parem de ser executados quando esse teste se tornar falso. Por isso que aqui dentro tem que ter alguma coisa que permita que em determinado momento o teste se torne falso. Senão vai executar isso aqui infinitamente ou até travar o computador. Tá bom? Acho que tranquilo para entender essa estrutura do while. Faz o teste no início, enquanto o teste for verdadeiro, vai executando os comandos. Vamos ver se tem mais alguma coisa para acrescentar para vocês. O resultado é 55, já vimos que está certo. Observe que obtivemos de duas maneiras diferentes. A primeira usando o laço for e agora usando o do while, o mesmo resultado, que eu comentei com vocês no vídeo. Observe que dentro do laço vamos incrementando o valor da variável contador, uma unidade a cada passagem do laço, usando o comando contador igual a contador mais 1. Com isso, quando o valor do contador atingir 11, né, na 10ª passagem do laço, 11ª, o teste do início do laço se torna falso e o laço é encerrado. E agora entra na parte de lógica. Se eu quisesse, ao invés da soma dos 10 primeiros números, somente a soma dos números ímpares, o que eu faria? Simplesmente a cada passagem do laço, eu aumentava o valor do contador em 2. Então, na primeira passagem ele é 1, na segunda ele é 3, na terceira ele é 5, e aí daria valor da soma dos números ímpares menores do que 10, que deu antes 25. Vamos ver se está certa essa minha lógica? Vou executar. Põe o cursor no nome da macro, aperto F5, olha que beleza. Valor da soma dos números ímpares, 25. E agora, aí eu estou forçando isso porque é um pouco de lógica. Se ao invés dos números ímpares, eu quisesse a soma dos números pares, eu não ia iniciar em 1, eu ia iniciar em 2, que é o primeiro número par menor do que 10. E aí, aqui eu mantenho o incremento de 2 em 2, porque o primeiro é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, 8 e o 10. Aí eu teria a soma dos números pares menores do que 10. Vamos ver se dá certo essa nossa lógica. Certinho, 30, que é a soma de 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Bom? Viram que quando a gente começa a trabalhar com a lógica e com os comandos, a coisa começa a ficar bonito e começam a fervilhar ideias na nossa cabeça. É muito importante que você entenda a lógica de cada um dos comandos. Muito bem, mas eu disse lá que o do while tem duas variações, uma com o teste no início e outra com o teste no final. Então vamos ver por que tem essa com o teste no final e como utilizar. Vamos lá então. Do loop while condição, que agora eu simplesmente, neste caso nós deslocamos o teste para o final do laço. Com o teste no final, o código dentro do laço vai ser executado pelo menos uma vez.
pois o teste é feito no final e vai continuar sendo executado enquanto o teste for verdadeiro. Nesse primeiro caso aqui, ó, pessoal, com o teste no início, se na primeira passagem o teste fosse falso, esses comandos aqui nunca seriam executados. É falso, vai para o primeiro comando depois do loop. Nesse segundo caso, quando eu coloquei o teste no final, ele chega no do, esses comandos aqui vão ser executados, porque ele não fez teste nenhum. Pelo menos uma vez. Executou uma vez, vem aqui e faz o teste. Se o teste retornar verdadeiro, executa novamente. Vem aqui e testa. Tá verdadeiro ainda? Executa. Enquanto for verdadeiro, ele executa. Por isso que dentro do laço tem que ter algum comando que em determinado momento torne o teste falso. Porque se não fizer isso, vai continuar sendo executado até travar o computador. A diferença do teste no final para o teste no início é que com o teste no início, se o teste for falso já na primeira vez, nenhum comando é executado. Com o teste no final, como ele só testa no final, os comandos vão ser executados pelo menos uma vez. Executou, aí vai testar. Se for verdadeiro, executa novamente. Se for falso, cai fora e vai para o primeiro comando depois do loop. Nessa estrutura, enquanto a condição for verdadeira, o código dentro do laço é executado. Quando a condição, o teste, tornar-se falso, o primeiro comando após o final do laço será executado. Neste caso, se a condição for falsa já na primeira vez, o laço vai ser executado uma vez, porque o teste só é no final. Ele chega aqui, não tem teste nenhum, executa o que está aqui. Aí, depois que ele vai fazer o teste. Tá? O código, e aqui eu estou colocando em destaque e já repeti várias vezes. O código dentro do laço deve ser capaz de alterar a condição para falso quando necessário, pois caso contrário a condição será sempre verdadeira e os comandos dentro do laço ficarão em execução infinitamente ou até o computador travar. A criação de laços infinitos devido a erros de programação é uma causa comum de erros e travamentos. Então vamos a um exemplo do do while com o teste no final. Vou pegar esse exemplo aqui, vamos lá para a nossa macro teste, apago o que tinha antes, deixo sempre sub o nome da macro e end sub. Mesma coisa que a anterior, declarei as três variáveis, atribuí 10 para a variável x, contador igual a 1, soma igual a 0. Faz a soma dos 10 primeiros números inteiros maiores do que 0. Aqui não tem teste no início. Então ele já vai lá e faz soma igual a soma, que era 0 mais 1. Soma vai ser igual a 1. E aqui o comando importante, aquele que incrementa o contador. Contador igual a contador mais 1. E ele vem aqui e testa. O contador era 1, 1 mais 1, 2. 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 10? Não. 2 é menor ou igual a 10. Como a condição é verdadeira, executa os comandos mais uma vez. E assim sucessivamente, até que a condição se torne falsa. Quando é que a condição vai se tornar falsa? Quando o contador igual a 11 e daí o teste se torna falso e os comandos não são executados. Vamos ver se funciona a nossa soma. Aí, valor da soma, 55. Ok? Então, mais uma terceira maneira de obter a soma dos números inteiros de 1 a 10, mas com as ressalvas de que aqui o teste é feito no final. Então, de qualquer maneira, isso aqui vai ser executado. Se a condição for falsa, ele já cai fora. Se não, ele executa uma única vez. Vou começar a brincar aqui com vocês para mostrar que a lógica funciona. Vou alterar o contador de 10 para 11. O que acontece? Esse teste aqui já se torna direto falso, ó, porque 11 é menor ou igual a 10? Não, é falso. Mesmo o teste sendo falso, vai ser executado isso aqui uma vez, porque ele chega aqui, executa e só depois faz o teste. Executando uma única vez, qual é que vai ser o valor da soma? Soma igual a 0, que é o valor inicial, mais contador, mais 11. Então, nesse caso aqui, vai dar o valor igual a
11. Vamos ver se eu estou certo? Só põe aqui, pressiona F5, olha ali. Valor da soma é igual a 11, porque ele executou isso aqui uma única vez, porque já no primeiro teste deu falso. Deu falso, ele cai fora e vai para cá. Mas ele executou uma vez, mesmo o teste sendo falso, porque o teste está só no final. Agora vamos voltar ao contador igual a 1. E se aqui eu incrementar de 2 em 2, o que é que ele faz? Ele vai dar a soma dos números ímpares, porque na primeira o contador é 1, na segunda é 3, na terceira é 5 e assim por diante. Tem que dar 25. Vamos ver se está certo? F5, valor da soma 25. Vocês viram que a gente já começou a misturar um pouquinho de lógica com o funcionamento das estruturas. Muito bem, vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o do. E reforço aqui, né? Um erro muito comum é esquecer do loop, tá? Você abre o laço, tem que fechar o laço. Se eu tirar o loop, vou comentar ele aqui, é a mesma coisa que tirar. E tentar executar, ele vai dar um erro. Do sem loop. Dou um OK, para poder voltar a alterar, tem que ir aqui no redefinir, dele para a execução, tira o comentário. Tá? Então, um erro muito comum é esquecer de fechar o laço do com o loop. Do teste no início, do teste no final. Acho que tranquilo, né, pessoal? Uma lógica bem definida. Não tem muito o que ficar falando mais aqui. Aqui nós fizemos um exemplo um pouquinho modificado. Aquele exemplo que eu fiz com vocês. Ó. Coloquei contador igual a 11 para o teste já se tornar falso na primeira passagem, mas como ele só faz o teste no final, ele executa aqui e foi o caso que deu soma igual a 11, tá? Que eu mostrei para vocês na prática. Já estudamos o for next, já estudamos o do while, agora falta o do until. Vamos então ao estudo do do until com teste no início e com teste no final. Para nós encerrar, vamos estudar mais essas duas estruturas para podermos encerrar essa nossa aula sobre estruturas e laços de controle. Qual é a diferença básica, pessoal, entre o do while que foi anterior e o do until? O do while executa os comandos que estão dentro do laço enquanto a condição for verdadeira. Já o do until executa os comandos dentro do laço enquanto a condição for falsa. Depois que a condição se torna verdadeira, ele sai do laço. De certa forma, de uma forma simplista, o do until é o contrário do do while, né? Temos aqui o primeiro caso, que é a mesma coisa que lá, a condição no início. Ele vem e testa. Se a condição for falsa, ele executa os comandos, chega no final, volta lá, testa novamente. É falsa? Continua falsa? Executa. E enquanto a condição for falsa, ele continua executando os comandos que estão aqui dentro. Quando a condição se tornar verdadeira, ele pula para o final do loop. Não precisa muito para se concluir que um dos comandos aqui dentro deve ir alterando a variável ou as variáveis que estão sendo testadas para que em algum momento a condição se torne verdadeira. Porque se a condição nunca se tornar verdadeira, os comandos vão continuar sendo executados infinitamente até travar o computador. Nessa estrutura, enquanto a condição for falsa, o código dentro do laço é executado. Quando a condição torna-se verdadeira, o primeiro comando após o final do laço será executado. Nesse caso, se a condição já for verdadeira na primeira vez, o laço, nenhum dos comandos vai ser executado nenhuma vez. Porque ele vem, testa, se já é verdadeiro, então já pula para cá. Se for falso, é que ele vai executar. Enquanto for falso, ele fica executando, repetindo os comandos. E aqui, me desculpem por ser repetitivo, mas é que eu vejo tanto esse erro que eu tenho que repetir. O código dentro do laço deve ser capaz de tornar a condição verdadeira em algum momento, quando necessário. Pois caso contrário, o teste vai dar sempre falso e os comandos dentro do laço ficarão em execução infinitamente, ou até o programa travar. A criação de laços infinitos, devido a erros de programação, o erro é não ter um comando aqui que vai alterando o valor da variável de teste, é uma causa comum de erros e travamentos. Vamos a um exemplo aqui então do uso do until.
Vou pegar esse código, vou aqui para minha macro teste. Apago o que tinha antes, coloco aqui. Começo declarando as variáveis que eu vou usar, atribuo valores, x igual a 10, contador igual a 1 e soma igual a 0. O que ele faz aqui? Lembrando que o do until ele testa no início, se for falso, não verdadeiro, se for falso, ele executa esses comandos aqui. Então ele testa, contador 1 é maior do que 10? Não, não é, o teste é falso, daí ele executa. Aqui ele aumenta o contador, que era 1 igual a 1 mais 1, 2. Ele vem aqui e testa. 2 é maior do que 10? Não, continua falso. Continua falso, executa novamente. E assim ele vai fazendo até que o contador se torne maior do que o x, maior do que 10. Até chegar o momento em que contador igual a 11, ele vai testar 11 maior do que 10. Verdadeiro, se é verdadeiro, pula para o comando depois do loop, encerra o laço. Então, no do while, ele vai executando enquanto o teste é verdadeiro. No do until, enquanto o teste é falso. O resultado prático aqui, você já deve ter concluído que vai ser a soma dos 10 primeiros números inteiros. Ou seja, uma terceira maneira de fazer aquela soma, só mudando um pouquinho a nossa lógica e mudando a estrutura. Vamos ver se é verdade? Coloco o cursor aqui, F5 para executar. Valor da soma, 55. E aqui, se eu quisesse a soma dos números ímpares, bastaria aumentar o contador de 2 em 2. Tem que dar 25, lembra? Soma dos números ímpares menores que 10. Coloca em macro teste F5. Perfeito. Tranquilo e sem maiores problemas. Vamos fazer um terceiro teste aqui, pessoal. Vou colocar o x igual a 11, e vou manter o resto tudo, inclusive aqui o contador de incremento de 1 em 1. O que acontece com o x igual a 11? Ele vem aqui e testa contador. Opa, x igual a 11 não, x igual a 10, mantém, e o contador eu vou botar 11. Ele vem aqui e testa. Contador, 11 é maior do que 10? Sim, 11 é maior do que 10. Já no primeiro teste, isso aqui dá verdadeiro e se deu verdadeiro, ele pula, nem executa os comandos e ele vai exibir mensagem valor da soma vale o valor que foi originalmente atribuído à soma, que é 0. Então ele veio, o teste já é verdadeiro na primeira vez, daí ele nem executa isso aqui e vem para cá. Vamos ver se é verdade isso, tem que dar soma igual a 0. Olha ali, funciona realmente a lógica. E agora se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse colocar o teste lá no final, pode também? Pode também. E aí como é que funciona? A estrutura do loop until condição. Eu simplesmente tiro o teste que estava no início e coloco o teste lá para o final. Daí o que vai acontecer? Ele chega no do, ele vai executar os comandos e só vai fazer o teste no final. Se o teste for falso, ele volta e executa novamente os comandos. E assim, enquanto o teste for falso. Quando o teste se tornar verdadeiro, ele para de executar os comandos e vai para o próximo comando depois do loop. O efeito prático de colocar o teste no final é que os comandos vão ser executados pelo menos uma vez. Porque ele só testa no final. Ele vem, executa os comandos e testa. Se o teste for falso, executa novamente. Caso contrário, vem para o primeiro comando aqui. Então, mesmo que o teste seja verdadeiro, ele vai executar os comandos uma vez pelo menos, porque ele só vai testar no final. Veja esse nosso exemplo de código que nós estamos aqui, ó. Vou pegar esse exemplo, vou pegar o teste que está aqui e vou jogar ele lá para o final. E o que nós temos agora? Temos x igual a 10, contador igual a 11. Esse teste aqui, contador 11 é maior que 10, ele é verdadeiro. Mas como o teste está no final, ele vai executar os comandos pelo menos uma vez. Porque ele chega aqui, não fez nenhum teste, executa os comandos. Chegou aqui, ele faz o teste. O teste deu verdadeiro, ele vai
encerra o laço e vai para o primeiro comando depois do final do laço. Tá? Então, o que nós vamos obter como resultado aqui? A soma eu atribuí 0 e o contador 11. Ele vai chegar aqui, soma igual a soma mais contador, 0 mais 11, vai atribuir o valor 11 para a soma, vai incrementar o contador, chega aqui, testa é verdadeiro, encerra o laço. Então ele vai exibir o valor 11 para a soma. Vamos ver se é verdade? Coloca lá no nome F5, verdade. Então quando eu coloco o laço para o final, ele executa os comandos pelo menos uma vez. Chega aqui e testa. Se o teste der verdadeiro, encerra o laço. Se der falso, volta e executa novamente. Então aqui eu só vou alterar o contador de 11 para 1. Aí ele vai executar esse laço 10 vezes. Vai incrementando o contador de 1 em 1 até tornar esse teste aqui verdadeiro. Aqui o efeito prático é fazer a soma dos 10 primeiros números inteiros, que vai dar 55. Nós já estamos careca de saber. Vamos ver se é verdade, F5. Aí, ó, valor da soma, 55. Então, com o teste no final, ele executa os comandos pelo menos uma vez e continua executando até o teste se tornar verdadeiro. Quando o teste se torna verdadeiro, ele vai para a primeira linha depois do teste. Quando o teste está no início, ele testa, se for falso, executa. Vem aqui, volta, vai testando. Enquanto for falso, ele vai executando. A diferença do teste no início para o final é que com o teste no início, se já na primeira passada for verdadeiro, não executa nenhuma vez. Com o teste no final, ele só vai testar no final, então mesmo que o teste dê verdadeiro, ele vai executar os comandos pelo menos uma vez. Vocês já estão começando agora a ter um gostinho do que a gente chama de lógica de programação. E essa é a parte fundamental. Saber comandos, pessoal. Você tem o Google, você tem meus livros, tem livros de outros autores, você pode pesquisar, tem a ajuda do Excel. Comandos é o fácil. O que tem é que entender a lógica. A lógica que é a questão de tudo e é onde muitas pessoas têm grandes dificuldades e acabam desistindo. Não façam isso, por favor. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não para essa lição. Dentro do que foi proposto, é isso aí. Então, nessa lição, aprendemos essas 5 estruturas aqui. Estrutura for next, do while condição, teste no início, teste no final. Do until, teste no início, teste no final. O do while executa um conjunto de comandos que está dentro do laço enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição se torna falsa, ele encerra a execução. Dentro do laço tem que ter algum comando que vai alterando a variável de controle. Senão, o teste nunca vai se tornar falso e vai ficar executando até travar o computador. Com o teste no início, ele testa, se for falso, já cai fora. Com o teste no final, ele executa os comandos pelo menos uma vez, porque ele só vai testar no final. Quando der, mesmo que seja falso na primeira vez, ele vai executar os comandos uma vez, porque ele só testa no final. A diferença do while para o do until é que o until executa os comandos dentro do laço enquanto a condição for falsa. Quando a condição se tornar verdadeira, ele cai fora. Com o teste no início, ele, se já for verdadeira na primeira vez, já cai fora e nem executa. Com o teste no final, primeiro ele executa os comandos, depois vai fazer o teste. Quando o teste é no final, pelo menos uma vez os comandos vão ser executados, ok? Acho que foi uma lição extensa, mas eu considero essa lição e a lição anterior, onde estudamos os if, then, else if e o select case, as duas lições mais importantes da parte básica do VBA. Por quê? Porque nós vamos utilizar esses comandos, essas estruturas, em muitas lições, praticamente em todas as lições do curso. Respirei, valeu, agradeço por terem me acompanhado nesta lição, longa lição até aqui. Espero que tenham entendido as estruturas todas, vejam, revejam, quantas vezes forem necessárias e até a próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática.
Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel, ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA. E nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!